Mas nessa aula 11, nós vamos levar a nossa atenção para o movimento circular. É ele que vamos estudar aqui. O movimento circular é bastante comum no nosso dia a dia, seja uma roda gigante, as catracas e a coroa de uma bicicleta, um toca-disco que vocês devem ter na casa dos avós de vocês, ou mesmo mais recentemente com o retorno dos LPs, ou simplesmente uma marimba, que consiste de uma pequena massa conectada a um fio que passa por dentro de uma caneta Bic. Girando essa caneta Bic, aplicando aqui, você consegue colocar esse objeto para girar, desde que haja aqui uma força de contrapeso. Nós vamos estudar esse movimento em um exercício, em uma das nossas listas. Mas uma pessoa em uma roda gigante, um grão de poeira grudado em um LP giratório, a coroa e a catraca de uma bicicleta, ou uma pedra sendo girada em uma corda, como uma marimba, consistem de um movimento circular. E todos eles têm uma característica em comum. Esse movimento circular ocorre em um plano. Observe atentamente essa figura. Veja que esse movimento, qualquer um desses movimentos, são bidimensionais. Para esses objetos que estão solidários, vinculados a esse movimento de rotação desses objetos que constituem corpos rígidos. Para modelar o movimento circular, vamos precisar nomear algumas grandezas desse movimento circular. As figuras mostram dois exemplos de movimento circular. À esquerda temos um cubo sendo arrastado ao longo de um círculo por uma plataforma giratória. Observe a trajetória circular do cubo representada por esses pontinhos e o raio dessa trajetória do cubo. Outra forma é à direita, onde um bloco ele é restringido por uma corda a se mover em um círculo. Esse bloco também vai descrever uma trajetória circular como do cubo da figura à esquerda. Dizemos que o cubo e o bloco giram em torno de um eixo vertical, através do centro de cada caminho circular. Observe o eixo de rotação na figura da esquerda e o eixo de rotação na figura da direita. Observe que o eixo sobre o qual eles giram é externo ao cubo e ao bloco, e perpendicular ao plano de rotação. Isto é, o ângulo entre o eixo de rotação e a superfície do plano de rotação faz um ângulo de 90 graus. O cubo e o bloco se movem, portanto, em um movimento que chamamos de revolução. O movimento circular do cubo ou bloco se dá em torno de um eixo externo. Aqui estão, portanto, as primeiras noções de algumas grandezas físicas que vamos trabalhar daqui em diante. Eixo de rotação, o raio do círculo, plano de rotação, revolução. São alguns dos conceitos que você deve memorizar e tentar compreender a partir das figuras desse slide. Então vejamos novamente algumas novas grandezas físicas que estão relacionadas ao movimento circular. Primeiramente, olhe a figura atentamente. Você pode perceber uma superfície plana e um disco que pode girar em torno de um eixo central, e esse disco descreve uma trajetória circular. Esse disco está fixado, vinculado ao eixo central por meio de uma corda. Sobre o eixo são representados três eixos ortogonais. O eixo Z, que é chamado de eixo normal e é perpendicular ao plano de rotação, logo é paralelo ao eixo de rotação central. O eixo radial aponta para longe do eixo de rotação. Perceba que esse eixo radial ele é paralelo ao raio ou ao comprimento do fio, que vincula o disco ao eixo de rotação. E ao eixo tangencial, que aponta na direção do aumento da coordenada angular que vai descrever o movimento. Isto é, esse eixo tangencial ele é tangente à trajetória do disco. Observe que esse sistema de eixos coordenados Z, R chapéu e T chapéu são solidários vinculados ao disco. Logo, a direção e sentido mudam a cada posição do disco. Em contrapartida, o eixo normal, o eixo Z, que é perpendicular ao plano de rotação, mantém sempre a sua direção e sentido fixos em relação ao plano de rotação.
Os eixos R e T mudam de direção quando eles giram com o objeto. Os eixos são perpendiculares e têm direções dos vetores unitários radial R chapéu e tangencial T chapéu. Lembrem-se que no sistema de coordenadas cartesianos, quando nós estudávamos a translação, possuíamos 3 eixos ortogonais, x, y e z. E cada eixo ortogonal possuía o seu versor, o seu vetor unitário, que era I chapéu, J chapéu e K chapéu, que tem a direção dos eixos coordenados x, y e z, respectivamente. No movimento circular, esses eixos são os eixos z, r e t, de tal forma que na direção z vamos ter um z chapéu, na direção radial um r chapéu unitário e na direção tangencial um t chapéu unitário. Esses eixos r e t são sempre perpendiculares entre si, porque como a tangente a um círculo é perpendicular ao raio traçado ao ponto de contato da tangente. Muitas vezes precisamos desse terceiro eixo, que é indicado pela letra Z, para descrever a direção das velocidades, acelerações e forças exercidas no objeto. Este eixo é escolhido perpendicular ao plano do movimento e, portanto, perpendicular aos eixos R e T. Com essa escolha de sistema de coordenadas, a velocidade de um objeto executando um movimento circular a uma rapidez constante é sempre direcionada ao longo do eixo T, e a aceleração do objeto é sempre direcionada para dentro ao longo do eixo R. Isto é, a velocidade desse disco é paralela ao eixo T, e a aceleração, como veremos, é paralela ao eixo R, porém voltada para o eixo de rotação.